Então, meus lindos e lindas, continuando este cursinho, vamos dar início agora ao significado dos naipes de copas. E vamos iniciar pelo as. Sobre o as, o que é que eu vos posso dizer? O as, para mim, representa a família, representa as casas, os apartamentos, os negócios, os edifícios, e ainda representa também, porque eu decidi escolher assim, o país, a origem, onde a pessoa nasce e o país onde a pessoa habita. É a carta que representa o lar, a família, o conforto, o bem-estar, o ninho, a proteção da pessoa. Ok? Também pode representar o local onde a pessoa passa muito tempo. Por exemplo, hoje em dia as pessoas trabalham imenso, quem está no estrangeiro, às vezes pode representar a oficina, o escritório, o local de trabalho da pessoa, onde a pessoa passa muito tempo ou mais tempo. Também poderá representar ainda a escola, o local dos estudos, a universidade, enfim. Se a pessoa faz workshops, pode ser esse local. Depende da consulta, depende do que nos leva a perguntar. Da consulta às cartas, do tema que nós estamos a tratar. Vamos supor que a pessoa quer comprar uma casa, pode representar esta carta com uma casa que a pessoa quer comprar. Um apartamento pode representar esta carta como sendo o apartamento que a pessoa quer comprar. Portanto, ela, enfim, entre muitas coisas, pode representar bens imobiliários, negócios de imobiliárias também. Estou-vos a dar exemplos, porque depois vocês vão desenvolvendo a vossa intuição. Mas eu gosto muito desta carta em termos de família. É uma carta super linda, protetora de família, de bem-estar, de harmonia, de equilíbrio, de proteção. Prontos. Se esta carta for em relação a sair no jogo, vamos supor que a pessoa quer iniciar um relacionamento, um namoro com alguém, e se sair esta carta, pode ser o início do namoro também, entendem? Do relacionamento. É o início de um ciclo satisfatório também. De bem-estar, de felicidade. Vamos ver as outras cartas todas à volta, como é evidente. Mas não se esqueçam que é um as, e que o as é sempre o início. Pode ser o início de uma família, pode ser o aumento de uma família, mas aí vamos pondo cartas e vendo as cartas que se aproximam. Agora passamos então ao número 2. Esta carta, o 2 de copas, é a carta da paz, da harmonia, do equilíbrio, do perdão também, da reconciliação. Se o casal está separado ou divorciado e entre eles sair esta carta na consulta, significa que dá-se a resolução do problema, que se dá a reconciliação. Depois, se é temporário ou não, tem que se seguir uma leitura mais profunda, portanto, digamos assim, com as cartas que se seguem. E é a carta também que nos negócios significa parcerias. E pode ser um negócio que não estava bem, mas pode-se reconciliar a situação e a vir a realizar-se. Também poderia ser esse o significado se a pergunta fosse de negócios.
é uma carta de satisfação, tranquilidade, de romance também. É o afeto, é o relacionamento entre duas pessoas, é a carta do namoro. Estas cartas assim juntas, o As de Copas e o 2, assim sozinhas, dependendo da consulta que vocês estejam a fazer, pode significar a reconciliação familiar, a reconciliação, se a pessoa estava fora de casa, voltar para casa, entendem? Para o ninho de proteção. São cartas positivas. Pode também significar o As e o 2, depende da consulta. Poderia ser o início da relação, o início de um namoro. Então, o início do namoro, o início do afeto, o início do romance, mas em harmonia, se não tem nada negativo à volta. O 3 de Copas significa para mim significa os prazeres, as coisas agradáveis, os desejos. Pode até significar alguém que lhe vem dar uma prenda, alguém que a surpreende com agrado, com simpatia, com uma atenção, uma prendinha, um ramo de flores, um anel de noivado, uma prenda para usar, uma atenção, é uma coisa que apanha a pessoa de certa forma com surpresa, que a pessoa não está à espera de nada, mas alguém vem e aparece com um gesto de delicadeza, a oferta de uns chocolates, de umas flores, uns agrados, enfim. E ainda pode ser também a carta que representa, se estiver ao lado de uma pessoa, pode ser que a pessoa vem com um agrado, e também pode representar que essa pessoa tem uma delicadeza, uma sensibilidade, uma espiritualidade. Se for para desenvolver a parte espiritual, esta carta, se sair, é ótima, porque quer dizer que a pessoa está a iniciar um desenvolvimento espiritual. Entendem? É assim. E até pode ser em termos de relação entre duas pessoas, uma relação que vem a desenvolver-se baseada na parte espiritual, na compatibilidade, no magnetismo, na parte de estar bem na relação, no romance. Carta de desejos, já falei nisso. É uma carta bastante amorosa, uma carta que mostra crescimento, porque é um 3. Os 3 são sempre cartas que vão a expansão, a crescimento. Tem que ter cuidado. Se este 3 sai, às vezes poderá significar que existe um trio amoroso. Se houverem outras cartas de outras figuras entre o casal e sair este 3, pode significar a confirmação de um trio amoroso. Mas isso teríamos que jogar as cartas para podermos depois ver como é que seria, por exemplo, um trio amoroso. Eu posso vos dar aqui rapidamente um exemplo, buscando aqui figuras. Não necessariamente estas figuras, tá? Porque estas figuras também têm outros significados que já lá chegaremos. Imaginem que existe aqui estas duas pessoas e existe uma carta no meio. Eu peço desculpa, estão a tocar à porta, mas eu não vou atender. Então, o que é que isto significa?
Se for só assim, significará que esta pessoa vem aqui com um agrado, um presente para esta pessoa. Mas se esta pessoa sair aqui eu peço desculpa. Por esta pequena interrupção. Esqueci-me de desligar o telefone. 1, 2. Estava aqui a explicar. Que poderia ser, se for assim, aqui um casal de 3 e um 6, e já chegaremos ao 6, mas é só para vos dar um exemplo que isto seria um corte na relação, porque existe um trio, entendem? Mas a gente vai continuar a jogar. Eu só vos quis fazer esse extra. Peço desculpa por esta intervenção. Ok. Já falámos sobre 2, sobre 3. Agora vamos passar a carta número 4. E depois farei outro vídeo. O 4. O 4 são sítios mundanos, mas festivos, locais onde a pessoa faz a socialite, a vida social. Pode ser restaurantes, pode representar ainda o banquete. Se é uma festa de casamento, se sai a carta do casamento ao lado do 4, significa que esse casamento, se sai a carta do casamento, que vou-vos relembrar aqui, que é a carta número 2 de ouros, ao lado desta carta, significa que o casamento terá uma festa, será a celebração com banquete, será um casamento bonito, que tem uma comemoração, digamos assim. Isto só a dar-vos um exemplo. Também pode representar fora do relacionamento a comemoração num lugar público de um bom negócio, de uma graduação, uma pessoa que consegue atingir um objetivo profissional, formar-se em qualquer coisa. Portanto, há uma comemoração, há uma celebração, há uma festa sempre que sai essa carta do 4. É uma carta de celebração, é uma carta festiva, é uma carta de alegria. E quando é em relacionamentos de casais, esta carta, e vocês podem tomar um extra nesse aspecto, pode significar a cama e pode significar, digamos que, a parte sexual do casal. Pode ser um casal que, se a situação for propícia a ter sexo na cama, se a situação for negativa num trio onde sai a cama, e se há um problema, se as outras cartas que se aproximam poderia significar que o casal foi apanhado em pleno ato na cama, mas isso vai depender, se estão a perceber, de todo o outro jogo.
em volta, portanto, das cartas em volta, é a carta da relação sexual também, está bem? E depois vamos ver do relacionamento se é sexual. Agora vamos passar a outro vídeo, está bem? Eu peço desculpa pela interrupção que houve do telefone e de baterem à porta.